o cuidado que Alexandre de Moraes deve ter, hein, Josias, nesse anúncio? Imagino como o Estado, com certeza o voto dele já está pronto, né? Mas como é que deve ser esse tom de Alexandre de Moraes? Como deve ser essa fala? Como deve ser esse texto de Alexandre de Moraes, que certamente deve votar pela condenação, como muitos e muitos juristas já nos falaram aqui? O voto do ministro Alexandre de Moraes precisa ser técnico, Fabiola. Ele precisa se abster de repetir declarações de cunho político, como ele fez, aliás, na sessão da semana passada, quando o que se esperava dele era que fizesse apenas um resumo. A missão dele, ou a atribuição dele na sessão da semana passada, era fazer um resumo de todo o processo, o que aconteceu, posições do Ministério Público, as posições esgrimidas pelas defesas dos acusados, dos réus, e ele fez, introduziu ali, botou logo na introdução da sua manifestação um, um discurso de teor político, né? Agora, ele deve se abster de fazer política e cuidar do caráter técnico do seu voto, né? Tem todas as condições de produzir um voto sólido, porque as provas, as evidências estão aí, e o que se presume, Fabíola, é que ele será tão rigoroso com o Bolsonaro e esses comparsas mais graúdos, tão rigoroso quanto tem sido com os responsáveis pelo quebra-quebra do 8 de janeiro. Né? Ainda nos últimos dias, o Alexandre de Moraes mandou para a cadeia alguns desses condenados, um condenado a 14 anos, um outro até com uma pena menor, de 2 anos e 4 meses. Ele andou expedindo aí mandados de prisão para aqueles cujos processos já transitaram em julgado, como costumam dizer os advogados, para os casos em que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Né? Então, se ele está mandando prender estas pessoas e expediu pelo menos 4 mandados de prisão nos últimos dias, é preciso que ele seja igualmente rigoroso com esse alto comando do golpe, com o próprio Bolsonaro. Né? Então, o que se espera é isso, Fabiola, que ele faça um voto técnico, que utilize a matéria-prima que lhe foi fornecida pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República para produzir sentenças que sejam, do ponto de vista técnico, indiscutíveis. Não é? E será bom se houver. Muita gente diz: não convém que existam divergências numa hora como essa. Eu acho que as divergências elas são próprias de um julgamento coletivo, como esse que se realiza na primeira turma. Há ali 5 magistrados, 5 togas. Não é? Então, a divergência é sempre salutar. E é bom que exista a divergência até para quebrar essa aleivosia segundo a qual existe ali uma combinação suprema para que todos sejam condenados, há uma perseguição. Então, é preciso que o Luiz Fux, ministro também, membro da primeira turma, manifeste as suas divergências em relação a eventual tamanho do castigo deste ou daquele réu. Convém que as provas sejam discutidas em minúcias e que os ministros eventualmente divirjam sobre elas. Não é? Agora, uma coisa é certa, Pílula, pode se divergir do tamanho do castigo, pode se divergir de uma ou de outra prova. Agora, que há provas para embasar a condenação de todos os acusados, quanto a isso não há nenhuma dúvida. Você pode reduzir a pena de um ou de outro, pode chegar à conclusão de que um ou outro general teve uma participação menor ou maior, mas que existe elementos para condenar todos eles, isso não há dúvida. E o que se espera é que essa condenação se dê em termos técnicos, há elementos para isso. Não perca a cobertura completa do julgamento de Bolsonaro, o voto de Alexandre de Moraes, o voto dos demais ministros, aqui no canal UOL, amanhã, a partir das 10 minutos para as 9 horas da manhã. Eu e Josias vamos te esperar. Para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue, inclusive, tirando dúvidas aqui sobre o julgamento de Jair Messias Bolsonaro e dos demais réus que estão no alvo ali do Supremo Tribunal Federal. Segue lá para o YouTube, que a gente está por lá, canal do UOL no YouTube. Queria até abrir uma reportagem muito interessante, Josi, está na nossa página, que são as dúvidas sobre o julgamento do Bolsonaro. Tem tantas perguntas que as pessoas fazem, mandam inclusive aqui no chat,
e falam, né? São uma série de perguntas que estão sendo respondidas aqui pela nossa equipe de reportagem, que conversou com vários juristas também para poder trazer essas respostas. Esse julgamento será retomado amanhã, o primeiro voto de Alexandre de Moraes, mas as pessoas querem saber, Bolsonaro vai ser condenado? Se puder abrir até essa reportagem aqui para a gente ir mostrando, a pergunta, Bolsonaro vai ser condenado? É o que os ministros vão decidir, né? O julgamento será retomado amanhã com voto. E aí é isso que eles vão anunciar no final da sua análise. Bolsonaro pode ser condenado por um crime e absolvido por outro? Sim, pode. Se há mais de um crime, os ministros analisam. Ele está sendo julgado por 5 crimes. Você acha que ele vai ser absolvido por algum, Josias? Não creio, Fabíola, o que pode haver, nem isso eu creio que haverá, mas haverá pelo menos o debate, uma discussão sobre a conveniência de unir 2 crimes, né? O crime de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Há ministros no Supremo, o próprio presidente do Supremo, o ministro Barroso, o ministro André Mendonça, que foi enviado ao Supremo pelo próprio Bolsonaro, e na primeira turma, um dos ministros, pelo menos, mas não é o único, também o presidente da turma, o Cristiano Zanin, andou flertando com essa tese. Zanin e Luiz Fux são os 2 ministros que, na segunda turma, podem entender que esses 2 crimes, tentativa de golpe e subversão do Estado Democrático de Direito, ou tentativa de derrubar o Estado Democrático de Direito de forma violenta, que esses 2 crimes devem ser considerados em conjunto, né? E aí haveria uma redução de pena, mas não creio em absolução, não. Vamos ver as outras perguntas de dúvidas que as pessoas têm. Quando sai o resultado? Dia 12 de setembro. Bolsonaro vai direto para a cadeia se condenado? Não. Mesmo que ele seja condenado, a execução da pena só começa depois do trânsito em julgado, ou seja, quando os recursos forem esgotados. Até lá, ele permanece em prisão domiciliar. Onde Bolsonaro cumpriria a pena? Essa é uma dúvida das pessoas em relação a isso. O STF ainda vai decidir sobre o local da pena caso haja condenação. Então, isso não está decidido. Qual o tamanho da pena? Pode chegar até 46 anos, mas como já explicamos aqui, ninguém pode cumprir mais de 40 anos de cadeia. Estamos de volta para quem está conosco na TV. Tem uma reportagem na página do UOL Hoje, tirando todas as dúvidas sobre o julgamento de Bolsonaro, sobre a possibilidade de ele ser preso assim que saiu o resultado. Já falamos aqui que não, né? Se realmente ele for condenado, o STF não vai mandar ele diretamente para a prisão, mesmo que ele seja condenado. A execução da pena só começa depois do trânsito em julgado, ou seja, quando os recursos forem esgotados. Até lá, Bolsonaro permanece em prisão domiciliar, né, que é uma medida que foi tomada por Alexandre de Moraes, e onde ele vai cumprir a pena, que essa é uma grande questão também, o STF ainda vai decidir. Tem uma série aí de fatos para serem analisados, sobretudo por causa da idade e da saúde do ex-presidente, né? Essa decisão será tomada na fase da dosimetria da pena, que é como eles falam, quando é feito o cálculo da pena e da decisão sobre o regime, fechado, semiaberto ou aberto. Se Bolsonaro tiver que cumprir pena em um presídio, ele tem direito a uma cela especial por ter sido presidente da República e também deputado federal. Isso está na lei de execução penal. Outra alternativa seria pedir o cumprimento da pena em prisão militar, já que ele é capitão reformado do Exército. Tem também uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer, é se Bolsonaro pode recorrer e a quem? Sim, Bolsonaro pode recorrer, mesmo após uma decisão do STF. Pelo menos 2 ministros, caso haja votos divergentes, né? Pelo menos 2 ministros tenham que ter votado de forma contrária à decisão majoritária, e aí ele pode recorrer, o réu pode apresentar os recursos, como embargos de declaração ou embargos infringentes. A gente já explicou isso também aqui com alguns juristas conosco ao vivo, né? E aí também perguntam muito se esse julgamento pode ir a plenário.
O julgamento não deve ir a plenário. A decisão será tomada apenas pela primeira turma. Como os crimes de Bolsonaro, se confirmados, ocorreram durante o seu mandato da presidência, o foro é o Supremo Tribunal Federal, é uma outra dúvida que as pessoas perguntam. E tem também muita gente falando, porque Alexandre de Moraes está fazendo esse julgamento muito rápido, teve uma aceleração no julgamento do Bolsonaro. Bom, aqui as fontes ouvidas para essa reportagem do UOL dizem, inclusive aqui, que essa aceleração ela aconteceu por uma questão que foi o mês de julho. Os prazos, que eles acabaram não fazendo aquela pausa. E alguns dizem que foi mais rápido também porque utilizou essa situação da primeira turma. Então tá aqui uma reportagem completa, muito legal. Adoro essas reportagens de dúvidas, né? Não é bom, Josias? Isso aqui é muito bom, porque tira a dúvida de todo mundo, tem tantas perguntas aí. Vão lá na nossa página e vocês podem tirar todas as suas dúvidas também sobre esse julgamento.